Fala pessoal, sou Carlos Cassaú e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse aspecto dentro de nós muitas vezes esquecido ou negligenciado, que é a nossa criança interior. Esse conceito da criança interior foi cunhado pelo psicólogo Carl Jung e diz respeito a todos os aspectos inconscientes da nossa mente que se remetem, que se refletem na criança que nós fomos, tanto nos aspectos positivos como nos aspectos negativos. Ou seja, a nossa inocência, a nossa confiança natural, o nosso entusiasmo ou espontaneidade, a nossa criatividade, ou também a nossa teimosia, a nossa pirraça, a nossa dificuldade de lidar com a rejeição, a nossa busca pela aceitação e outras características aí que remetem a uma criança que não teve as suas necessidades atendidas. Essa criança que nós fomos e que ainda habita em algum lugar dessa nossa mente inconsciente, possivelmente passou por traumas ou rejeições ou teve emoções reprimidas ao longo da sua criação, ao longo do seu crescimento. E isso acaba refletindo de maneira inconsciente ao nosso apego às nossas tristezas, às nossas dores, às nossas raivas, às nossas incapacidades de lidar com as nossas emoções que lá atrás, na infância, nós não podemos expressar de maneira completa. Curioso que no budismo isso também é tratado através do termo das sankaras. Para quem já fez o retiro Vipassana, é um retiro de meditação de 10 dias em silêncio, meditando 10 horas por dia, onde você aprende a navegar no seu subconsciente e investigar quais são as nossas sankaras, nossas feridas emocionais que geralmente acontecem na nossa infância e que geram distúrbios, corrupções, formas distintas, formas que não nos levam à paz de funcionar na vida. Então são comportamentos muitas vezes inconscientes ou muitas vezes até já se tornaram conscientes, mas que nós não sabemos como mudá-los e que eles continuam a gerar sofrimento na nossa vida. No vídeo da semana passada sobre autojulgamento e autonegação, eu falei um pouco sobre o meu caminhar, sobre aceitar a mim mesmo da maneira espontânea e jovem como eu posso ser e como eu muitas vezes abafava isso, não me permitia ser assim enquanto adulto, porque achava que não era apropriado. E a verdade é que a sociedade que nós vivemos, ou até mesmo a nossa família, muitas vezes não está disposta a lidar com a espontaneidade. Porque a espontaneidade ela é a fonte da surpresa. E a gente quer controlar tudo, a gente não quer viver em surpresa, a gente não quer ser surpreendido. Então toda a sociedade que a gente vive, a maneira como ela está estruturada, condiciona os adultos a serem cada vez mais podados, cada vez mais previsíveis, porque é isso que faz uma engrenagem gigante como uma cidade, um governo, um estado, um país funcionar. Graças a Deus, na nossa cultura brasileira, nós somos até um pouco mais leves com isso, nós valorizamos a reverência, nós valorizamos a espontaneidade. Isso é um pouco mais sutil na nossa cultura, essa necessidade toda do controle. Mas, de maneira geral, no mundo, isso é um problema que acomete todas as grandes nações. Mas como lidar com as nossas feridas emocionais, com a nossa criança interior e com os nossos traumas, com as nossas sankaras, com os nossos comportamentos inconscientes, é algo que passa, transpassa, transcende toda a humanidade. Não podemos submeter, não podemos associar isso diretamente com cultura. Porque, de alguma maneira, todos nós fomos vítimas de algum tipo de agressão física, verbal, psicológica, ou frustrações com os nossos coleguinhas de infância, ou familiares, ou repressões em geral que transformaram a gente, foram moldando a gente cada vez mais enquanto crianças. O processo de crescimento, o processo de expansão, ele é infinito e ele começa lá na infância, na nossa linhagem, na nossa vida terrena aqui. Então lá na infância a gente teve a oportunidade de a gente falar o que a gente pensava e de alguma forma nós fomos reprimidos. Ou de nos expressarmos e passamos vergonha. Ou de fazer perguntas e sermos reprimidos e sermos chamados de burros ou qualquer outra coisa do tipo. Entre várias outras situações que vão prendendo a gente, vão contraindo a gente no lugar de relaxando a gente, nos permitindo simplesmente ser quem a gente é, quem a gente veio aqui para ser. E justamente para evitar essa mesma dor que a gente experienciou lá na infância, a gente vai se contraindo mais, se reprimindo mais e cada vez mais empurrando mais para baixo, mais para dentro da gente, essa incapacidade de ser espontâneo, de ser qualquer coisa que está associada
de ser puro amor, de dar amor, de ser qualquer coisa que está associada com essa natureza inata da criança. Talvez você se perceba de alguma forma insegura demais, ou medrosa demais, ou tímido demais, ou diversas outras retrações, diversos outros medos que te impedem de crescer, te impedem de caminhar na vida, te impedem de fazer aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você acredita que é verdadeiro, aquilo que você acredita que pode contribuir com a vida de outras pessoas. No próprio Vipassana é isso que acontece. Ao longo dos dias que você está lá em meditação, você vai aprendendo a investigar o seu corpo sutil, e nesse processo encontrar, a sua mente traz à tona essas memórias, essas situações, as suas sankaras, as suas feridas emocionais, para que você possa reviver aquilo. E quando você traz a luz da sua clareza, a luz da sua atenção para entender aquele processo, aquilo ali começa a se dissolver em você. Existem outras técnicas, tem gente que vai tomar ayahuasca para isso, tem gente que vai fazer técnicas de respiração holotrópica, respiração renascimento, entre outras diversas terapias, aí, hipnoterapia, terapia freudiana, entre várias outras formas aí de terapias que existem pelo mundo que nos permitem acessar esse momento onde a cura é necessária. Mas se você deseja iniciar um processo de autocompreensão, de autoinvestigação sozinho, sozinha, eu posso passar um exercíciozinho bem simples aqui para você começar essa caminhada. Primeiro, separa papel e caneta. E se você tiver alguma foto sua da sua infância, algumas lembranças de viagem, itens, qualquer coisa que você tenha aí, boneco, brinquedo, qualquer coisa que você tenha aí que te conecte com essa criança dentro de você, melhor ainda. Para mim, pessoalmente, funciona muito com fotos. Eu tenho álbuns de fotos muito antigos lá em casa, desde quando eu era bebezinho mesmo, e eu lembro quando eu viajava para casa das minhas tias e passava o final de semana lá com meus primos, minhas primas, e quando a gente fazia viagem em família, quando eu brincava com meu cachorro quando criança. Eu lembro de várias cenas dessa com muita clareza, principalmente quando eu olho para aquela foto e eu consigo me teletransportar de volta para aquela história, de volta para aquela situação. Então separe um tempo e busque esses artigos para você, de fato, reviver isso. E vai se conectando com esse espaço, fecha os olhos, vai se lembrando de como você era criança, você era carinhoso, você era extrovertido, você era brincalhão, você era chorão. Que tipo de criança? Você era manhoso? Você era teimoso? Que tipo de criança você era? Você gostava muito de atenção? Você gostava muito de cantar? Coisas que você fazia? E se possível, se você lembrar ainda mesmo quais eram as atividades que você gostava de fazer quando criança, experimenta fazer isso. Experimenta. Se você gostava de dançar, dança. Se você gostava de cantar, canta. Se você gostava de correr, corre. Faz o que você achar que te conecta com essa memória da infância, né? E depois você separa um tempo para você ficar sossegadinho, sossegadinha, que tem muito mais mulher nesse canal do que homem, e poder se lembrar desse espaço mesmo para poder entrar num processo de escrita reflexiva. E aí quando você tiver com esse estado de alegria inata, dessa conexão com a sua criança, com papel e caneta você escreve assim: querida ou querido Cadu, põe o seu nome. Eu honro a sua existência. Eu reconheço que você ainda habita aqui dentro de mim. E eu gostaria da sua ajuda para eu poder reviver todas as memórias que eu preciso reviver, para que eu não precise mais trazer as mágoas que você viveu para a minha vida adulta. E nesse momento, se permita continuar escrevendo, como se você estivesse escrevendo uma carta para você há 30, 20, 40 anos atrás. Como se estivesse escrevendo uma carta para essa criança que ainda habita aí dentro de você e que ela não se sente ouvida, não se sente representada ou respeitada enquanto você é ainda adulto, que você não honra, que você viveu essa trajetória toda e que ainda existe uma criança dentro de você. Escreva essa carta com amorosidade, com gentileza e tratando como se estivesse de fato tratando uma criança, com todo o carinho que você puder dar. E depois entre em meditação. Feche os olhos e faça as perguntas que você quer fazer. Se lembre das situações hoje do seu dia a dia que você tem dificuldade de lidar, seja nos relacionamentos, no trabalho, no projeto próprio, nos medos, em qualquer coisa que você tem dificuldade de lidar. E permita que essa sua criança te dê a mão e te leve para onde você precisa enxergar, que vai te ajudar a lidar com essa questão. Permita que a sua mente e essa criança que nela habita te pegue pela mão e te navegue por dentro do seu subconsciente. Te navegue por todas as memórias, todas as questões, todos os dilemas, todas as dificuldades que você vive hoje
e que se originaram lá atrás. E simplesmente observe essa escuridão por trás dos seus olhos como se fosse uma tela de um quadro, como se fosse um filme que está passando. E vai vendo as cenas, as situações. Se permita ser guiado, ser orientado por aquilo que está dentro de você. Esse pode ser um exercício muito profundo para algumas pessoas, pode acessar coisas muito difíceis, mas saiba que você está sendo cuidado. Você está sendo cuidado por um serzinho de luz, que é você mesmo, que é puro amor, é pura bondade, só quer teu bem. Então, e a própria vida por si só também trabalha dessa forma. Então confia que qualquer coisa que você acesse é porque você está pronto para entender, você está pronto para receber isso, você está pronto para dissolver essa sankara, dissolver esse trauma dentro de você. No final, quando você já tiver observado, lidado com questões dentro de você, escreva novamente agora uma carta de gratidão a essa criança por ter lhe permitido caminhar por esse lugar e te levar e te mostrar tudo isso, beleza? Você pode fazer esse exercício uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou sempre que você sentir a necessidade de se conectar com esse espaço das suas memórias de infância e entender que as suas questões que você está vivendo hoje, suas dificuldades que você está vivendo hoje, estão realmente ancoradas em alguma coisa da sua infância. Você pode fazer exercício para lidar com isso. E se você já fez algum exercício assim, tem outras dicas, outras recomendações de atividades relacionadas à criança interior, ou até mesmo informações mais eruditas, informações mais filosóficas sobre esse entendimento todo, recomendação de livro, qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários para outras pessoas lerem também, que o espaço de comentários desse canal aqui, graças ao bom Deus, é sempre uma enorme fonte de conhecimento, eu aprendo muito com vocês também. Beleza? Espero que vocês façam exercício, espero que traga muita luz para vocês, muito entendimento, amor, sabedoria, paz e abundância e tudo mais que a gente quer viver nessa vida. E comenta aqui para mim, compartilha aqui comigo o que foi que você experienciou nessa prática, eu quero saber também. Vejo vocês no próximo vídeo, um abração.